Testemunho de um irmão que encontrou paz no perdão. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um servo do Senhor que, depois de anos carregando um peso no coração, experimentou a libertação que só Deus pode dar. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma obra silenciosa do Espírito Santo, que muda vidas quando nos rendemos a Ele. O peso de uma mágoa antiga. Era um domingo à tarde, depois do culto, quando o irmão João, nome fictício, se aproximou de mim com os olhos cheios d'água. Ele não precisou dizer nada, eu já sabia que algo o afligia. Sentamos num banco do pátio da igreja, e ele começou a contar. Irmão, faz mais de 20 anos que eu carrego isso. Meu pai, ele nos abandonou quando eu era criança. Minha mãe criou a gente sozinha, com muito sacrifício. Eu juro que nunca perdoei ele. Sempre que penso nele, sinto uma raiva que parece queimar por dentro. Já orei, já pedi a Deus para tirar isso de mim, mas não consigo. João era um homem de cerca de 40 anos, casado com 2 filhos. Sempre presente nos cultos, cooperador fiel, mas aquele ressentimento o acompanhava como uma sombra. Ele não falava muito sobre isso, mas quem convivia com ele percebia. Havia uma tristeza nos seus olhos que nem mesmo os louvores mais animados conseguiam apagar. Eu até tento esquecer. Continuou ele, passando a mão no rosto, mas quando vejo meu filho brincando, quando ouço uma criança chamando de pai, parece que algo dentro de mim se revira. Já pensei até em procurar ele, só para dizer o que sinto, mas tenho medo. Medo de não aguentar ver a cara daquele homem. Eu o escutei em silêncio, porque às vezes o melhor que podemos fazer é apenas estar presente. Mas no meu coração orava: Senhor, dá-me palavras para ajudar este irmão. Só tu pode curar essa ferida. O sonho que mudou tudo. Naquela noite João teve um sonho. Ele me contou no dia seguinte, ainda visivelmente abalado. Sonhei que estava num lugar escuro, como um corredor sem saída. De repente vi uma luz no fim, e quando me aproximei estava meu pai. Mas não era como eu lembrava. Ele estava velho, frágil, e nos olhos dele não tinha ódio, só tristeza. Ele estendeu a mão e disse: Filho, me perdoa. Eu queria gritar, queria correr, mas algo me segurou. Aí ouvi uma voz, não era dele. Era como se viesse de dentro de mim, dizendo: se você não perdoar, vai ficar preso aqui para sempre. João acordou suando, o coração acelerado. Não era um sonho comum. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Irmão, eu não sei o que fazer, confessou com a voz embargada. Não quero ficar preso nesse ódio, mas não sei como soltar. Nós oramos juntos ali mesmo, no pátio da igreja. Não foram palavras bonitas, nem uma oração longa. Só um clamor sincero. Senhor Jesus, o Senhor sabe a dor deste irmão. Tu que perdoaste os que te crucificaram, ensina-o a perdoar. Tira esse peso do coração dele, porque sem ti não podemos. Em nome de Jesus, amém. A busca pelo perdão. Nos dias que se seguiram, João começou a jejuar e orar com mais intensidade. Ele não sabia onde o pai estava, se ainda estava vivo, mas sentia que precisava fazer algo. Foi então que numa tarde, enquanto folheava um velho álbum de fotos em casa, encontrou um papel amarelado com um endereço. Era de uma tia que morava na mesma cidade onde o pai tinha sido visto pela última vez. Com o coração na mão, João ligou para a tia. A voz do outro lado da linha tremia quando confirmou. Ele está aqui, João. Está doente, muito fraco. Há anos ele pergunta de você. João sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Todas aquelas noites em que imaginara um reencontro cheio de raiva, e agora descobria que o homem que tanto odiava estava frágil, talvez à beira da morte. Irmão, e se eu não for a tempo? Perguntou-me, desesperado. E se eu perder a chance de pelo menos dizer algo? Eu só pude responder com o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Deus não nos dá essas oportunidades por acaso. Se Ele está abrindo essa porta é porque quer te libertar. Não é pelo seu pai. É por você. O encontro que libertou. João viajou no fim de semana seguinte. Não contou para ninguém, nem para a esposa, com medo de não conseguir ir até o fim. Mas quando chegou à casa da tia e viu o pai deitado numa cama, magro, os cabelos brancos, os olhos cansados, algo dentro dele quebrou. Não houve gritos. Não houve acusações. Só lágrimas. Pai, foi tudo o que conseguiu dizer. O velho homem olhou para ele com olhos cheios de lágrimas também. Filho, eu sempre soube que você viria. Todos esses anos, eu orei por isso. E então João fez o que nunca imaginou que seria capaz. Estendeu a mão e segurou a do pai. Eu te perdoo, sussurrou. Não foi fácil. As lágrimas continuaram caindo, e por um momento, a dor de todos aqueles anos parecia ainda mais forte. Mas havia algo novo ali, uma paz que João não sentia há décadas.
Quando voltou para casa, ele era outro homem. O peso tinha ido embora. Não porque as memórias tinham sumido, mas porque ele havia entregado tudo nas mãos de Deus. A multiplicação da bênção. O que aconteceu depois foi algo que só o Senhor poderia fazer. João começou a participar mais ativamente da igreja. Não como alguém que tinha sido curado de um grande mal, mas como um servo que entendia, agora, o valor do perdão. Certa vez, um jovem da congregação, que tinha se afastado por causa de uma briga com o pai, veio conversar com ele depois do culto. Irmão João, como o Senhor conseguiu perdoar? Eu não consigo. Todo dia eu penso em desistir de tudo. João olhou para aquele rapaz e viu a si mesmo anos antes. Filho, não é força nossa. É Deus quem faz isso no coração. Você só precisa deixar. Todo dia você ora, Senhor, eu não consigo, mas tu pode. E um dia, você vai ver que a dor não some, mas ela não te aprisiona mais. O jovem se batizou nas águas pouco tempo depois, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E João, que um dia pensou que nunca seria livre, agora era usado por Deus para libertar outros. A lição que ficou. Irmãos, este testemunho não é sobre um homem extraordinário. É sobre um Deus que faz coisas extraordinárias em vidas comuns. João não era nenhum supercristão. Ele era só um homem ferido, que decidiu confiar em Deus mesmo quando não via saída. Deus não nos promete uma vida sem provas. Não nos promete que nunca vamos sentir dor. Mas Ele promete estar conosco em meio a tudo isso. E quando nós, com nossas forças pequenas, nos rendemos a Ele, coisa que nenhum homem pode fazer, Deus faz. Se você está lendo isso hoje, pensa, será que ainda tem jeito para mim? A resposta é sim. Não importa o quanto a mágoa seja profunda, não importa há quanto tempo você carrega esse peso. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez precise pedir perdão. Talvez precise apenas soltar nas mãos de Deus algo que você não consegue carregar sozinho. Mas uma coisa eu sei, a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Fique firme. Não desista. Deus não desampara os seus. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB. Pastor cura mágoa após sonho com perdão, reconciliação divina. Continuação expandida com detalhes profundos, diálogos, emoções e vivências na congregação cristã no Brasil. O peso que João não conseguia largar. As semanas que se seguiram ao sonho foram de uma luta interna que João nunca havia experimentado antes. Ele acordava às 5 da manhã, como de costume, para a oração matinal, mas agora suas palavras pareciam vazias, repetidas por obrigação e não por fé. O café da manhã com a família, antes um momento de paz, tinha se tornado um silêncio constrangedor. Sua esposa, Maria, percebia que algo consumia, mas não ousava perguntar. Ela conhecia bem aquele olhar distante, o mesmo que ele teve quando perderam o primeiro filho, anos atrás. Na igreja, João cumpria seus deveres como diácono. Organizava os hinos, verificava se os bancos estavam arrumados, ajudava os irmãos mais velhos a se acomodarem. Mas seu coração não estava ali. Durante os cultos, enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, ele se pegava olhando para o relógio, contando os minutos até que pudesse sair. Não era desinteresse pela palavra, era medo. Medo de que, se ele realmente se abrisse para Deus naquela hora, a dor que havia enterrado há décadas viesse à tona de uma vez, e ele não soubesse lidar com ela. Certas noites, depois que todos dormiam, João sentava-se na varanda dos fundos da casa, olhando para o céu estrelado. Lembrava-se de quando criança, seu pai o levava para pescar no rio próximo à sua cidade natal. Filho, a paciência é como a linha do anzol, se puxar muito, arrebenta. Se soltar demais, o peixe escapa, dizia ele. Mas aquele homem que lhe ensinou a pescar também foi o mesmo que anos depois, o expulsou de casa com palavras que doíram mais que qualquer chicote. Você é uma vergonha para esta família. Não volte nunca mais. João apertava os punhos até as unhas cravarem na palma da mão. Como posso perdoar um homem que nem sequer pediu perdão? Que nem sabe, ou não liga, que eu ainda existo? Ele orava, mas suas palavras se perdiam entre lágrimas de raiva. Senhor, eu não consigo. Não consigo. O encontro inesperado no culto de quarta-feira. Foi numa quarta-feira chuvosa, daquelas em que o vento batia nas janelas da igreja como se quisesse entrar, que algo mudou. O pastor havia anunciado um culto especial de oração pelos enfermos e aflitos. João, como sempre, estava presente, mas seu corpo parecia feito de chumbo. Enquanto os irmãos se ajoelhavam nos bancos, ele permaneceu sentado, os olhos fixos no chão de madeira gasto pelo tempo. De repente, sentiu uma mão no ombro. Era o irmão Antônio, um homem simples viúvo, que trabalhava como pedreiro e sempre tinha uma palavra de ânimo para todos.
Irmão João, o pastor está chamando os que precisam de uma oração especial. Você não vai? João hesitou. Não queria expor sua fraqueza. Não queria que ninguém soubesse que depois de tantos anos na igreja, ele ainda carregava uma ferida aberta. Não precisa ser agora, irmão. Mas não deixe o orgulho te segurar, disse Antônio, com um sorriso que parecia entender mais do que as palavras diziam. Foi então que o pastor, como se tivesse ouvido o diálogo, olhou diretamente para João e disse: Meus irmãos, às vezes achamos que nossa dor é só nossa, que ninguém vai entender, mas Deus conhece cada lágrima que cai em segredo. Ele não esquece dos que sofrem em silêncio. João sentiu o peito arder. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ele. Sem pensar, levantou-se e caminhou até a frente da igreja, onde o pastor o recebeu com um abraço firme. Filho, o que está te oprimindo? E pela primeira vez em anos, João não conseguiu segurar as lágrimas. A confissão que libertou. Na sala dos fundos da igreja, onde o cheiro de café fresco se misturava ao perfume das flores que as irmãs haviam colocado no altar, João sentou-se diante do pastor. As palavras saíram aos trancos, como se tivessem sido presas por décadas. Pastor, eu odeio meu pai. Não consigo perdoá-lo. E agora, depois daquele sonho, eu sinto que Deus está me pedindo isso, mas eu não tenho forças. O pastor, um homem de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho na roça, não se apressou em responder. Em vez disso, pegou a Bíblia sobre a mesa e abriu em Mateus 18. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Leu devagar. João, o perdão não é um sentimento. É uma escolha. Uma obediência. Mas como, pastor? Ele nunca pediu perdão. Ele nem sabe que eu ainda sofro por causa dele. E se soubesse, você perdoaria? João ficou em silêncio. A pergunta doía porque tocava no ponto certo. Sua raiva não era só pelo passado, mas pela indiferença. Seu pai nunca havia procurado por ele. Nunca soube que João se tornará um homem de Deus que tinha uma família, que apesar de tudo, ainda amava aquele homem que o rejeitou. Eu não sei, pastor. Só sei que quando fecho os olhos, vejo aquele sonho, vejo Jesus estendendo a mão para mim, e meu pai está ali, chorando. Mas não é real. Meu pai nunca chorou por mim. O pastor fechou a Bíblia e olhou nos olhos de João. E se fosse real? E se Deus estivesse te mostrando não como as coisas são, mas como elas poderiam ser? João abanou a cabeça, confuso. Não entendo. Deus não está te pedindo para esquecer o que aconteceu. Ele está te pedindo para soltar o direito de se vingar. Para confiar que Ele, que é justo, vai fazer justiça. Mas primeiro, você precisa deixar essa mágoa aos seus pés. João olhou para as próprias mãos, trêmulas. Lembrou-se de como, anos atrás, havia ensinado seu filho mais velho, Pedro, a soltar um passarinho que caíra do ninho. Se você segurar muito forte, vai machucá-lo. Deixa ele voar, filho. Algumas coisas não são nossas para guardar. E de repente entendeu. A carta que nunca foi enviada. Naquela noite João não dormiu. Depois que Maria e os filhos adormeceram, ele pegou um caderno velho e uma caneta. Começou a escrever, não para seu pai, mas para si mesmo. As palavras saíram como um rio transbordando. Pai, eu não sei se você ainda está vivo. Não sei se um dia vai ler isso. Mas preciso dizer, você me machucou. Suas palavras me quebraram. Eu passei anos achando que não valia nada, que não merecia amor. Mas hoje, pela primeira vez, eu escolho perdoar. Não porque você merece, mas porque eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero que essa dor defina quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E como meu Pai Celestial me perdoou, eu também te perdoo. Quando terminou, as páginas estavam molhadas de lágrimas. Ele dobrou a carta e a guardou na gaveta da mesinha de cabeceira. Não a enviaria. Não precisava. O ato de escrever já havia feito algo dentro dele. Uma pedra pesada havia sido removida. O culto de ação de graças. No domingo seguinte, João subiu ao púlpito pela primeira vez em anos. Não para pregar, mas para dar um testemunho. Sua voz tremia, mas suas palavras eram firmes. Irmãos, eu vim aqui hoje para confessar que por muito tempo eu servi a Deus com os lábios, mas meu coração estava preso no passado. Eu carregava uma mágoa que pensava que nunca ia sarar. Mas Deus, na sua misericórdia, não me deixou assim. Ele me mostrou num sonho que o perdão não é sobre merecimento, é sobre libertação. Ele olhou para a congregação, vendo rostos conhecidos, a irmã Clara, que havia perdido o marido no ano passado, o irmão Mário, que lutava contra o vício, os jovens do coro, com seus olhos brilhantes de fé. Todos eles tinham suas próprias batalhas.
Se você está aqui hoje e acha que sua dor é grande demais para Deus, eu lhe digo, não é. Se você acha que não consegue perdoar, peça a Ele. Porque quando nós não temos forças, Ele nos dá as dele. Eu não perdoei meu pai porque eu era forte. Eu perdoei porque ele me deu força. Quando terminou, o coro começou a cantar Deus é fiel, e João, pela primeira vez em anos, cantou com o coração. Não como um homem curado, mas como um homem em processo de cura. E pela primeira vez isso era suficiente. O reencontro inesperado. 3 meses depois, num sábado de manhã, enquanto João ajudava a organizar a feira beneficente da igreja, uma voz o chamou de trás. João? Ele se virou e viu um homem idoso, curvado, apoiado numa bengala. Seus olhos, apesar das rugas, eram os mesmos que o assombravam há décadas. Pai, o velho homem engoliu em seco. Eu ouvi falar que você estava aqui, na igreja. Eu não sabia que você tinha se tornado um homem de Deus. João sentiu o coração disparar. Todas as palavras que havia ensaiado ao longo dos anos, acusações, perguntas, gritos, se perderam. Em seu lugar, veio uma paz que ele não entendia. Eu também não sabia que você ainda estava por aqui. Seu pai baixou a cabeça. Eu não mereço seu perdão, filho. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias desde que você saiu, eu me arrependo. João olhou para aquele homem frágil, tão diferente do gigante que um dia o expulsou de casa. E sem planejar, estendeu a mão e tocou seu ombro. Eu já te perdoei, pai. Há muito tempo. O velho homem começou a chorar. E naquele momento João entendeu o sonho. Não era sobre mudá-lo. Era sobre libertá-lo. A obra que continua. Hoje João e seu pai se encontram toda semana depois do culto. Não há pressa em refazer o passado, apenas a gratidão por um presente restaurado. João ainda tem dias em que a memória da dor volta, mas agora ele sabe o que fazer. Entrega-a a Deus, mais uma vez. Maria, sua esposa, diz que ele sorri mais. Seus filhos notam que ele ora com mais paixão. E nas reuniões de diáconos, ele é o primeiro a estender a mão para quem está ferido. Porque João aprendeu que a fé não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar cada vez que o chão parece desaparecer debaixo dos pés. E que Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas nos promete que se confiamos nele, até as pedras se tornarão degraus. Uma palavra para quem lê. Se você está lendo isso hoje e sente que sua dor é grande demais, que sua mágoa é profunda demais, que seu passado é pesado demais, saiba que você não está sozinho. Deus não olha para suas falhas e diz, isso é demais para mim. Ele olha para você e diz, meu filho, minha filha, dê-me isso. Deixe-me carregar. Talvez você precise perdoar. Talvez precise pedir perdão. Talvez precise apenas soltar nas mãos de Deus algo que você não consegue mais carregar. Mas uma coisa é certa, a obra que ele começou em você, ele vai completar. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Fique firme. Não desista. A luz sempre vence a escuridão. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.